Sinto muito para não falar português. Sinto muito não falar português, ela disse em português. Vou falar em italiano. Antes de mais nada, obrigada. Quero agradecer por essa oportunidade, que para mim é uma honra, além de ser um prazer, poder discutir neste lugar tão prestigioso, falar sobre elaborações políticas, sobre as reformas do nosso país e também sobre as políticas que nosso país está propondo na Europa para tentar ter novos objetivos para a União Europeia. Com certeza, o presidente Fernando Henrique teve relações de amizade com o nosso país, correspondida, é claro, se pensarmos as relações com o presidente do Conselho Prodi, aos tempos do Partido Livre, o presidente Fernando Henrique, em 99, ele esteve na Itália, na minha cidade, Florença, discutindo a terceira via para o século XXI. Alguns anos antes, ele tinha recebido um título nessa universidade, e eu encontrei algumas palavras que ele pronunciou naquela época que continuam muito atuais ainda hoje. Ele disse naquele momento que uma das tarefas principais, talvez a mais difícil das democracias, é identificar os percursos de transformação, identificar os objetivos nos momentos de mudança importantes. 20 anos depois, hoje estamos com certeza numa fase de profunda transformação, devido às transformações tecnológicas também, demográficas, climáticas, a uma sociedade que muda rapidamente e que, por sorte, está cada vez mais interconectada graças aos novos meios de comunicação. Todos conseguimos saber, assim, em tempo real, o que acontece do outro lado do mundo. É muito mais fácil, então, que esses processos de transformação atravessem os oceanos e se transmitam. Isso nos coloca algumas questões importantes, porque numa fase tão importante de mudanças radicais, há duas alternativas: viver a mudança com desconfiança, com medo, com preocupação, e apostar tudo na defesa daquilo que existe já, para conservar o que já é conhecido, porque é mais reconfortante, mas com o risco da gente se fechar em torno de nós mesmos, mesmo do ponto de vista protecionista, com risco de políticas mais regionais, voltar a um ideal de pequena pátria. Esse é um risco. Uma outra alternativa é percorrer a via da abertura, de colher a oportunidade que a mudança oferece, porque num mundo cada vez maior, seria míope fechar-se, enrolar-se sobre si mesmo. Essas transformações nos colocam perguntas. Eu parto da certeza de que esses processos de mudança não podem ser interrompidos, detidos. Seria como tentar bloquear o vento com as mãos, como se diz na Itália. Isso é impossível. Então, se não é possível bloquear as mudanças, então vamos escolher as mudanças, as possibilidades que ela oferece. Como União Europeia, temos desafios importantes, porque precisamos nos confrontar com pelo menos 3 problemas relativos a todos os países da União Europeia, talvez não só da União Europeia, mas que nos obrigam a identificar soluções compartilhadas, que são terrorismo internacional, fluxos de imigração e a crise econômica, que nos atingiu profundamente e deixou vestígios fortíssimos.
acreditamos, como Itália, como governo, do qual eu faço parte, que diante desses desafios, a solução é mais Europa, não menos Europa. A solução é compartilhar os objetivos e elaborar as coisas juntos. Não nos isolarmos, como alguns países tentam fazer até mesmo na Europa. Parece que nesse período estão sendo levantados muros, não só ideológicos e no sentido figurado, mas também físicos. Nós vimos que apareceram de novo arames farpados que separam países na União Europeia. Isso é uma coisa errada, porque quando você levanta um muro, você nunca sabe o que está deixando do lado de fora. Todas as oportunidades e a beleza do confronto com as outras populações, com outras culturas, outras etnias que ficam do lado de fora. Isso também é uma coisa míope, em termos de desenvolvimento também, porque cria, com certeza, um limite para a possibilidade de crescer e de ser competitivos em relação a outras partes do mundo que são fortes. Começamos pela América Latina, por exemplo. Imaginar que cada país europeu possa ser competitivo é uma visão de curto prazo, que não vai permitir ao nosso continente que cresça, como cresceu nos últimos 70 anos, de um modo mais integrado e mais unido. Para nós, 2016 é um ano crítico, porque foi a primeira vez em que se interrompeu o processo que sempre aconteceu nos últimos 70 anos de integração progressiva da União Europeia, de maior abertura, de maior envolvimento. Depois do referendo da Grã-Bretanha, se houve uma interrupção nesse processo. O risco é que outros países também possam seguir o exemplo do Reino Unido e que tudo seja colocado em discussão, todo o projeto europeu. Nosso país, que é um dos fundadores da União Europeia, se sentiu no dever de relançar a ideia da Europa, de repropor, juntamente com a França e a Alemanha, um projeto de Europa. Para poder identificar um projeto que seja verossímil, factível, para os cidadãos que hoje talvez não estejam mais sentindo a Europa como sua própria casa, mas como algo de distante, de burocrático, frio, apenas vínculos e não mais oportunidades. Então é preciso mudar a Europa dos últimos anos, porque um grande estadista italiano, De Gasperi, dizia que nós criamos o esqueleto, a estrutura da União Europeia, criando instituições comuns, regras, mas que precisávamos também dar a esse corpo que é a União Europeia um sopro vital pelos que são os valores compartilhados, o crescimento cultural comum. Nós precisamos introduzir na Europa novamente esse sopro vital, que é um dos principais testes para nós, é como enfrentar o terrorismo internacional, que nos últimos anos feriu profundamente a Europa. Não digo feriu a França, a Bélgica ou a Espanha, feriu a Europa. Porque o terrorismo internacional ataca Paris, Bruxelas, mas quer atacar a Europa, a democracia, os valores da liberdade e os valores de compartilhamento que são europeus. Eles nos veem como uma unidade. Quando há bombas que explodem no aeroporto de Bruxelas ou num restaurante de Paris, os cidadãos que podem ser feridos são italianos, ingleses, espanhóis, como infelizmente aconteceu realmente. Então, diante de uma ameaça que afeta unitariamente como um único sujeito a Europa, também nós temos que dar uma resposta unitária como Europa. Até porque existem algumas forças políticas, alguns movimentos na Europa que tentam explorar esses fatos trágicos, tentando criar o medo.
nos cidadãos e, principalmente, o medo do estrangeiro, assimilando os estrangeiros de uma maneira errada, mas muito fácil. O Islã, por exemplo, corresponde ao terrorismo, o imigrante é o terrorista. Esses são empresários do medo e eles são muito capazes de explorar esse sentido de segurança, de insegurança dos cidadãos e de fomentar não só a desconfiança, mas até mesmo o ódio em relação aos estrangeiros. Nós, diante desse risco, temos que ser capazes de dizer a verdade. Os terroristas são europeus, são cidadãos que vivem nas nossas cidades, frequentaram nossas escolas, fazem parte das nossas periferias. Quando aconteceram os atentados, alguns países quiseram fechar as fronteiras internas na Europa. E com isso eles fecharam os terroristas dentro, porque são cidadãos europeus. Então, nós temos que ser capazes de oferecer uma solução que dê sim mais segurança. Nós todos precisamos sentir segurança, mas precisamos investir mais em serviços de inteligência europeus, colaboração maior entre as forças da ordem, forças de polícia. Mas o que a Itália propôs a nível europeu é tentar fazer aquilo que nós fizemos na Itália com a última lei orçamentária. E dissemos que cada euro que gastarmos a mais pela segurança, serviços de inteligência, polícia, gastaremos €1 a mais na cultura e na educação. Porque se são cidadãos europeus, eles também têm que se sentir parte dessa cultura, sentir-se integrados. A perspectiva de crescimento, então, é ter um desafio cultural, não fechar as fronteiras. E depois é preciso uma defesa comum mais forte do que as fronteiras externas da Europa, não entre os países, mas uma política de integração. E é isso que nós propomos como país. Propomos também e pedimos para a Europa uma resposta unitária, compartilhada, sobre o tema da imigração. Porque esse tema, claro, tem tudo a ver com a Itália, porque é um dos primeiros países em que os imigrantes chegam. Para os que chegam da África, por exemplo, ou da Síria, Líbia ou do Iraque. Mas eles querem chegar na Europa, e talvez não só na Europa. Então, nós temos que imaginar que não será uma emergência breve. É uma nova realidade, na verdade. Teremos que conviver com ela. Porque se há pessoas que fogem de países que estão em guerra, porque estão em perigo de vida e não têm perspectivas para os filhos, ou países tão pobres, onde se morre por falta de alimento, é difícil imaginar que tudo isso, que eles não vão mais arriscar a própria vida atravessando o mar. Eles vão, sim. E esse país sabe bem disso, visto que, com orgulho, que posso dizer que aqui tem tantos brasileiros de origem italiana, e não apenas, porque há uma mistura de povos enorme, de origens diferentes. Mas, na verdade, vocês sabem que isso é um enriquecimento. O fato de ter diversos povos, diferentes culturas. Então, como integrar essas coisas? Como fazer isso na Europa? Assumindo uma responsabilidade que é europeia, distribuindo de modo mais homogêneo em todos os países europeus os imigrantes e assumindo a responsabilidade também de devolver para os países de origem quem não tiver direito de ficar na Europa. Como governo italiano, nós tomamos uma decisão muito corajosa, mas não havia alternativas. Nós dissemos que teríamos salvado cada vida humana. Nunca nos fingimos não ver homens ou mulheres que estavam naqueles barcos enormes no Mediterrâneo, arriscando a vida. Quem faz política, como vocês podem imaginar, essa decisão faz perder consenso a curto prazo. É muito mais fácil
para quem, mesmo no nosso país, oposição e outros partidos que são a favor de fechar as fronteiras, de dizer que não se deve deixar entrar mais imigrados, eles obtêm mais consenso, eles obteriam mais votos, mas para nós isso é impensável, deixar de ser humano, saber que eles estão no mar, arriscando a vida e deixar que eles morram, isso significa não ser humanos. Nós acreditamos que a política sirva para mudar as coisas, para melhorar o mundo, senão, para que serve? Mas a política não pode mudar a nós. Não podemos deixar de ser humanos ou deixar de ser humanos para ter mais pontos nas pesquisas. Então, nós tomamos uma decisão corajosa como governo. Tendo ou não recursos europeus, nós oferecemos recursos italianos. Nós tomamos uma decisão que foi muito criticada e por alguns partidos no nosso país. Um ano atrás houve uma tragédia triste. Um barco enorme, uma embarcação afundou com centenas de pessoas que ficaram presas nessa embarcação. A Itália gastou 20 milhões para recuperar essas vítimas e sepultar essas vítimas, que não eram italianos, eram imigrantes. Nunca saberemos nem o nome deles. Então, ser humanos e manter os valores significa também isso, gastar o dinheiro que é seu para recuperar as pessoas que morreram no fundo do mar e dar uma sepultura digna. Ou a Europa mantém esses valores sólidos e considera que esses valores sejam o farol, ou então a Europa não tem sentido, porque isso seria dizer trair todos os valores dos nossos antepassados que fundaram a Europa. A Europa foi fundada depois de um conflito mundial, quando nossas cidades estavam destruídas, todas as cidades estavam enlutadas, nossas cidades eram cheias de feridos que traziam no corpo as marcas da guerra. Meu avô foi prisioneiro na Alemanha, esteve num campo de concentração na Alemanha. Vocês podem imaginar, logo depois, a ideia de que poderíamos construir com a Alemanha uma paz na Europa, construir o bem-estar da Europa. E, no entanto, eles fizeram isso. Hoje, não podemos trair essa herança, porque para eles foi muito mais difícil sonhar uma Europa unida logo após o conflito mundial. Hoje não podemos trair esses valores. Somos nós que temos, não gerir a herança, administrar a herança. Não é que nós somos guardiões do Museu dos Valores. Não, temos que construir novos valores para o futuro, em relação também à minha geração, à nossa geração, porque fomos nós que usufruímos da Europa, do fato de poder viajar por todos os países, das trocas culturais, de poder escolher onde trabalhar na Europa. Então, por isso mesmo, maior é a nossa responsabilidade de preservar essa Europa. E temos também que enfrentar a crise econômica, que foi muito forte. O nosso país está pedindo para mudar de percurso em relação à crise, porque se fizermos apenas austeridade, sacrifício, nossos cidadãos não vão encontrar solução na Europa para o problema principal, que é a desocupação, a falta de trabalho. Então, temos que encontrar políticas que aumentem o trabalho, que aumentem os postos de trabalho na Europa. É isso que nós estamos pedindo para a Europa, porque o nosso governo, nos últimos 2 anos e meio, assumimos a responsabilidade em 2014, pouco tempo atrás. Nesses 2 anos e meio, reconquistamos alguma estabilidade política e, portanto, confiabilidade e alguma autoridade que nos permite de poder exercer um papel de protagonistas na Europa. Nosso partido, nas eleições para o Parlamento Europeu, foi também o mais votado em 2014, com 41% dos votos no nosso país. Esse é um dado que isso não acontecia há 50 anos. E também pelo fato de que no nosso país, nesses 2 anos e meio, fizemos uma reforma estrutural
séria e que nos fez recuperar um atraso que tínhamos acumulado nos últimos 20 anos de imobilidade, instabilidade, falta de coragem e determinação para tomar determinadas decisões para o nosso país. Nós somos uma nova geração. O presidente do Conselho assumiu o cargo com menos de 40 anos. Na Itália, isso é uma grande novidade. Sempre tivemos políticos mais adultos, digamos. Existe, então, uma substituição que começou com o nosso partido, com a liderança do nosso partido de Florença, mas que foi seguida por outros partidos que também começaram a reconsiderar as pessoas que eram apresentadas, criou um efeito encadeado na política, e não só na política, porque acaba criando um efeito também sobre outros setores da vida privada. O ponto não é só o fato que nós somos novos. Eu, na realidade, sou advogada, trabalhei como advogado até 2013, depois entrei um pouco na política de um modo mais ativo em 2012, em Florença, quando Renzi era síndaco, era prefeito de lá. Depois de 4 anos, agora mudou tudo. O ponto não é ter rostos, caras novas, mas é mudar o modo de fazer política. É oferecer receitas novas para os problemas antigos. Não apenas ser mais jovem. Ser mais jovem não basta, não é essa a questão. É preciso enfrentar a política de modo diferente. Nós tentamos fazer isso também dizendo que, para nós, a política tem que ter um prazo. Na Itália, em geral, quando se faz política, se faz para toda a vida. O objetivo é continuar o maior número de anos possível dentro da política. Eu acredito que o grupo do qual eu faço parte e que está agora enfrentando esses cargos de responsabilidade, acreditamos que a política tenha que ter um prazo. Queremos fazer isso. Sim, por sorte, somos jovens e estamos fazendo isso agora. Temos a sorte de poder tentar as coisas, mas não para sempre. Depois temos que deixar o lugar para outros. Essa é uma coisa nova. Pelo menos na realidade da política italiana, é uma abordagem diferente. Essa abordagem nos leva a dizer que é preciso explorar ao máximo o tempo que a gente tem à disposição, porque não é infinito. Ao apresentar as reformas, apresentamos também os prazos dentro dos quais implementar essas reformas. Uma coisa nova isso na Itália, um prazo para cada reforma. Do outro lado, leva também a sentir a urgência dos resultados que você tem que atingir. Quando começamos esse percurso, uma aventura quase, também talvez com a inconsciência dos 30 anos, de alguma maneira, as sugestões que chegavam dos mais experientes era, se vocês querem durar, o termo é durar, não sei como é em português. Se vocês querem durar na política, o segredo é um só. Não façam nada. Porque assim vocês não desagradam a ninguém. Se você não fizer nada, ninguém vai ficar chateado. Não vai entrar em choque com ninguém, com a sociedade, com nada. Faça o mínimo indispensável. Mas nós pensamos, não, temos que fazer tudo, e tudo já. E apresentamos um plano de reforma toda inteirinha no primeiro mês de governo. Reforma de 360 graus, mercado de trabalho, administração pública de trabalho, redução da pressão fiscal, reforma de justiça, direitos civis, lei eleitoral, reforma constitucional, um projeto de reforma completo. É claro que foi exaustivo, foi difícil, muito difícil. Mas depois de 2 anos e meio, os resultados começaram a aparecer. Tínhamos um país que muitos de vocês conhecem, a Itália, acompanhando provavelmente a política italiana.
Vocês sabem, vocês devem lembrar que 2 anos e meio atrás tínhamos uma crise profunda, estávamos em recessão, tínhamos um PIB a menos 1,9%, tínhamos perdido 940 mil postos de trabalho, produção industrial negativa, mínimos históricos da confiança dos cidadãos. Como se houvesse tivéssemos um carro sem gasolina, parado no meio da rua. Pensamos, temos que pôr o combustível nesse carro, fazer ele voltar a andar. Depois de 2 anos e meio, o nosso PIB está a 1%, 580 mil postos de trabalho recuperados, produção industrial que voltou a níveis positivos, investimentos estrangeiros que agora que de 12 pularam para 80 bilhões. A confiança na Itália voltou, aumentou o financiamento para a compra da casa própria. As pessoas têm confiança agora no futuro, quer comprar casa própria. Aumentou o mercado dos automóveis, porque há nova esperança no futuro. Agora, o carro que a gente voltou a pôr em movimento ainda não está rápido como queríamos, não é que resolvemos tudo. Não está correndo como gostaríamos, mas está se mexendo, não está mais parada. A Itália voltou a ser Itália. Então, consciente de todos os desafios que ainda temos pela frente e sabendo que não é que fizemos tudo bem, cometemos erros sem dúvida, não temos a presunção de não ter errado nada, mas sabemos que as coisas mudaram, que a Itália está mudando de verdade. Aprovamos uma lei sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo, depois de décadas em que todos diziam que era impossível, que os governos cairiam por isso. E nós conseguimos aprová-la. Todos diziam que era impossível mudar o Estatuto dos Trabalhadores, as normas sobre o mercado de trabalho, nós conseguimos mudar. E houve mais contratações, também com medidas fiscais. Dissemos que quem contratasse por tempo indeterminado, por 3 anos não pagava os encargos. Fizemos uma reforma na educação para que se pudesse alternar trabalho e escola, para criar uma sinergia entre o que se aprende na escola e o que se fará depois, quando se sair da escola. Tentamos reformar a administração pública para diminuir o peso que isso tem sobre as empresas, sobre quem quer investir na Itália. Nós tentamos também enfrentar um tema que ainda não resolvemos, que são os prazos da justiça. Esse é um problema, principalmente com a justiça civil. Tem ainda muito trabalho a ser feito, mas em 2 anos e meio, talvez para um país como o de vocês, parece pouco, mas tínhamos 5 milhões de causas civis pendentes que caíram para 3 milhões. São ainda muitas, mas as coisas estão mudando, porque, inclusive, prevemos que se fizesse o processo eletrônico, declaração de imposto de renda digital, nós estamos digitalizando o país, investindo também em infraestrutura, banda larga. O país voltou a caminhar. Essas reformas, nós enfrentamos também a reforma da Constituição. Então, vamos chegar ao tema mais central do meu trabalho. Eu queria colocá-lo num contexto de uma reforma mais ampla para vocês. A reforma da Constituição faz parte de um processo de mudança do país que é importante em termos de funcionamento das instituições, democracia, recuperação da confiança entre cidadãos e instituições, mas também em relação de crescimento do país, desenvolvimento do país. Porque se as instituições funcionam melhor, se o Estado funciona melhor de modo mais simples, o país tem mais oportunidade de crescer mais.
É verdade o que disse o diretor antes, discutimos reformas constitucionais há muitos anos. Na realidade, desde sempre, desde que a nossa Constituição entrou em vigor, em janeiro de 1948, desde então discutimos modos de mudar a Constituição. Mas o debate se tornou mais intenso e com protagonismo a partir dos anos 80. Houve muitas tentativas de mudar a Constituição, sempre sem sucesso, bloqueados. É verdade que, principalmente depois dos escândalos de mãos limpas no começo dos anos 90, teve início uma fase de profunda reconsideração, reflexão sobre a política italiana, do financiamento aos partidos. Hoje, esperamos estar no final dessa fase de transição e de passagem, porque nesses 2 anos e meio aprovamos uma lei nova sobre o financiamento dos partidos, uma nova lei eleitoral e essa reforma constitucional. O que essa reforma constitucional propõe? Que o país seja mais estável, mais simples, mais eficiente. Mais estável, porque somos governo número 63 da história da República. Mudar o governo cada ano e meio, objetivamente, coloca uma limitação para enfrentar políticas que não sejam só de curto prazo, mas que sejam de longo prazo, que com reformas capazes de serem desenvolvidas ao longo do tempo. E de ter também um pouco mais de autoridade internacional. Se cada ano você muda o presidente do Conselho e que as pessoas que cuidam das diversas questões, é difícil ter uma credibilidade internacional. E vocês sabem que isso é muito importante na Europa, porque as escolhas são compartilhadas por toda a Europa. Ter credibilidade e continuidade dentro da Europa é muito importante e tem influência sobre as políticas dentro do nosso país. Hoje temos um sistema no qual a instabilidade deriva também do fato de termos 2 câmaras, Senado e Câmara. Os 2 dão o voto de confiança ao governo e podem revogá-lo. É um sistema parlamentar. Com frequência, o governo não tem a mesma maioria nos 2 ramos, no Senado e na Câmara, porque o eleitorado é diferente, seja o eleitorado ativo, seja o passivo. As leis eleitorais também são diferentes e a base eleitoral também é diferente. O Senado regional, o nacional é a Câmara. O fato de ter 2 maiorias diferentes torna o governo instável e tem custos políticos indiretos de negociações sobre cada medida que é muito alto. Então, com a reforma, apenas a Câmara dos Deputados deverá dar o voto de confiança ao governo, porque o Senado, que hoje é idêntico à Câmara, temos 2 ramos do parlamento que são idênticos, seja pela legitimidade, porque são eleitos diretamente pelos cidadãos, representam a nação, e seja pelas funções também, porque ambos os ramos têm as mesmas tarefas, os mesmos poderes legislativos. O novo Senado, depois da reforma, será um Senado que vai representar as instituições locais, as regiões, os comuns, as prefeituras. Terá funções diferentes, mais função de controle, porque justamente não está ligado pelo voto de confiança, ele é mais independente, mais autônomo, mas tem menos poder legislativo, porque hoje temos um sistema bicameral igualitário. Para aprovar cada lei, precisamos de um voto da Câmara e outro do Senado, que devem concordar sobre o mesmo tema. O que acontece? O governo apresenta uma proposta na Câmara, a Câmara modifica um pouco, aprova e manda para o Senado. O Senado começa tudo de novo. Pode decidir, pode mudar as mudanças feitas pela Câmara. Ele muda tudo e manda de volta para a Câmara. E a Câmara começa tudo de novo.
E muitas vezes eles não concordam com as mudanças do Senado e mudam de novo, para depois mandar de novo para o Senado. Esse ping-pong pode continuar por anos a propósito de uma única lei. Vocês percebem que é difícil dar satisfação para a população com esses prazos. E muitas oportunidades são perdidas dessa maneira também. Se você leva anos ou meses para decidir, nesse meio tempo você já perdeu oportunidades. Então, a nossa proposta de reforma, não vamos mudar o poder dos governos. O governo continua sendo parlamentar, não se torna presidencialista, não muda a forma do governo, mas vamos além desse bicameralismo igualitário, porque em 95% dos casos a Câmara poderá ter a palavra final. Vai dizer sim ou não às propostas do Senado, mas em tempos mais rápidos e tempos certos, porque precisamos aprovar as leis necessárias dentro dos prazos necessários para aprovar aquela lei. Precisamos, portanto, de um parlamento que decida mais rapidamente e sobre propostas mais importantes para o governo. O governo pode pedir que o parlamento se pronuncie, pode mudar ou não acolhê-la até, mas de qualquer maneira tem que decidir no máximo em 70 ou 90 dias. Melhor saber logo que uma coisa não é compartilhada pelo parlamento logo do que esperar anos para ter essa resposta. A outra parte importante dessa reforma, sempre no ponto de vista da simplificação e da eficiência, é a relação entre o Estado e as regiões e órgãos regionais que compõem o país. No nosso sistema, além do Estado e das regiões, temos províncias e comunes, prefeituras. Com essa reforma, as províncias são abolidas. Permanece Estado, região, e comune e prefeitura, porque 4 níveis, num país que é tão pequeno geograficamente, significa impor aos cidadãos 4 níveis de autorizações, licenças, concessões, inspeções. Um nível, então, vamos eliminar, será eliminado. Vamos chamar os representantes de regiões e comunes prefeituras para fazer parte do Senado, para que possam participar das decisões nacionais dentro do parlamento. Mas, ao mesmo tempo, vamos esclarecer melhor o que faz o Estado e o que fazem as regiões, porque temos poderes legislativos nas regiões muito fortes e sobrepostos, muitas vezes, ao do Estado. Isso cria muito conflito entre o Estado e as regiões. E acaba sendo a Corte Constitucional que tem que resolver essas questões. E que a Corte Constitucional leva alguns meses para resolver isso. Durante esses meses, tudo fica bloqueado. O empreendedor, o empresário, o trabalhador não sabe o que irá acontecer durante todo esse tempo. Com essas reformas, eliminamos a competência sobreposta, vai deixar claro o que faz o Estado e as regiões, e vamos diminuir o poder legislativo das regiões, que são muito fortes, e algumas competências voltam a ser exclusivas do Estado. Por exemplo, em termos da política energética, ou, por exemplo, as grandes obras de infraestrutura. É difícil imaginar que o Estado decida fazer uma grande rede estradal de estradas, de autoestradas, e depois cada região possa bloquear, possa impedir isso. Não, por aqui a autoestrada não vai passar. Ou então assumir compromissos internacionais em termos de energia, e depois de ter compartilhado na União Europeia, decidido alguma coisa, voltar para a Itália e ter que negociar o mesmo tema por mais 10 ou 11 anos internamente. Então, não. Para ser mais simples e crescer melhor, algumas questões têm que ser de competência apenas do Estado, apenas uma única escolha para todos. Essa reforma também tem 2 elementos importantes, também do ponto de vista de recuperar a confiança da população
nas instituições, reduz o número de parlamentares em 1/3. Nós somos 945 parlamentares sobre 60 e poucos milhões de habitantes. A reforma diz que 1/3 será cortado. Então, aqui temos parlamentares italianos presentes, eu mesmo, inclusive. Um de nós 4 que estamos aqui não volta para o parlamento da próxima vez. Como vocês podem imaginar, não foi tão fácil. Vocês podem imaginar que votar isto no parlamento não foi muito fácil. Convencer os parlamentares a votar a favor de uma reforma que tira lugares dentro do parlamento não é uma coisa muito fácil. Mas o parlamento votou isso. Votamos 6 vezes entre a Câmara e o Senado. Houve 5.000 e mais votações sobre a reforma constitucional. E tivemos 83 milhões de emendas recusadas. Não foi uma reforma simples. E 2 anos de trabalho no parlamento para uma reforma que obteve o consenso, sim, no parlamento, nas 6 votações, de 58% dos parlamentares. É uma maiorança maior do que a que apoia o governo, mas um trabalho muito complexo. Nós previmos um teto máximo das remunerações dos salários dos conselheiros regionais. Imaginem a alegria deles, que agora fazem campanha para nós, sabendo que vão ganhar menos a partir de agora. Previmos que o Estado não possa mais dar dinheiro público para os grupos políticos dentro dos conselhos regionais, porque houve muitos escândalos nos anos passados sobre o uso desse dinheiro. Esse dinheiro público tinha sido usado, por exemplo, para despesas pessoais, Nutella, cuecas, enfim, honestamente, isso provocou desconfiança na população, um pouco. Vocês entendem, então, que não todos concordam com uma reforma que tem alguns sinais de sobriedade muito fortes, de algum rigor até. Nós quisemos que houvesse uma participação maior dos cidadãos também. Então, nós previmos com a reforma que as propostas de lei de iniciativa popular sejam obrigatoriamente examinadas pelo parlamento, porque hoje, sim, elas existem, as propostas de lei de iniciativa popular, mas só em 3 casos elas eram examinadas, as outras ficavam na gaveta. Nós pensamos, se nós dermos esse instrumento à população e depois pudermos examinar de verdade, é melhor. Então, haveremos referendos de proposição, que ainda hoje não existem na nossa Constituição, e é uma reforma muito ampla, que abrange toda a organização do Estado, mas não afeta a primeira parte da Constituição, que aprova os direitos principais dos cidadãos. Essa parte não foi tocada. Esse é o patrimônio comum, é o DNA do povo italiano, é o ideal no qual nos reconhecemos todos. Mas a segunda parte foi afetada fundamentalmente. Fizemos no parlamento um trabalho por 2 anos, muito sério. O governo assumiu essa iniciativa fazendo um projeto de lei que o parlamento mudou em 122 pontos. Portanto, houve uma discussão verdadeira no parlamento. Agora, porém, a decisão é da população. Essa reforma, para se tornar realidade, precisa de uma confirmação da população por meio do referendo, que será votado no dia 4 de dezembro. Se a população disser sim, ela vai entrar em vigor e se torna realidade.
Se a população disser não, a reforma é colocada de lado. Na minha opinião, será bloqueado também o processo de mudança, de transformação da Itália. Para nós, esse é um momento decisivo, então, da reforma. A reforma é crucial para ter instrumentos mais eficazes para enfrentar problemas e desafios dos próximos anos e porque é um sinal de querer mudar o país realmente. Se a população decidirá pelo não para essa reforma, será um não legítimo, dificilmente o parlamento, por muitos anos, vai voltar a pensar em reformar a Constituição, reduzir o parlamento por 1/3. Eles dirão, não, o cidadão não quer, a população não quer, eu não vou reduzir os parlamentares. Portanto, a escolha que eles vão fazer agora é de grande responsabilidade, porque vai muito além do nosso governo, dos partidos que apoiaram a reforma. É uma reforma que tem a ver com a arquitetura institucional, que tem a ver com o país nos próximos 30 anos, não tem a ver com o debate político da atualidade. A população vai escolher, normalmente, como é justo que seja. Acredito que seja importante que todos estejam conscientes de que o que está em jogo não está o futuro deste partido, mas do país. A escolha entre tentar mudar ou deixar tudo como está. Não é que se pode escolher não porque queremos uma reforma melhor. Não. A escolha é entre deixar tudo como está ou mudar. Vamos ver nas próximas semanas o que vai acontecer. Cada um terá a sua própria opinião. Acredito que essa seja uma fase bonita, porque o fato de que na Itália se esteja discutindo a Constituição, com opiniões diferentes, legítimas, mas o fato de discutir a Constituição, dos valores que nos unem, e de como funciona o Estado, que modelo de país queremos. Nós queremos que os ônibus na rua se fale de reforma constitucional. E o fato que isso aconteça já é um enorme resultado. Um resultado para consciência dos cidadãos dentro da vida democrática. Então, essa é uma temporada, uma estação bonita, fértil para as mudanças. É o que eu espero para uma transformação da Itália, para dizer sim às perspectivas futuras. Eu sei que nós estamos dando o máximo de nós. Talvez haja pessoas mais capazes ainda, nós não temos a pretensão de ser os melhores, mas nós temos certeza de estamos tentando tudo e não vamos nos arrepender, porque estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando mudar o nosso país e dar à Itália uma nova oportunidade. Nós temos essa certeza e acho que isso é isso que nos move a ter um compromisso com a política. Vamos ver o que os italianos vão decidir, mas eu acredito que essa seja uma possibilidade de escrever juntos uma nova página da história italiana. Obrigada.